Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de História. Na aula passada tinha uma tarefinha de casa, não tinha? Que era sobre o que mesmo que era tarefa de casa? Sobre a costura, não é? Vocês chegaram a perguntar aí para alguém da sua família como é que se usa uma agulha? Você chegou a fazer experiência com agulha? Sozinho? De jeito nenhum, né, gente? De sozinho não pode. Se o adulto te autorizar e estiver junto com você, ok. Mas sozinho, de jeito nenhum, não é mesmo? Porque a agulha pode ser um instrumento perigoso quando não utilizado corretamente. Então, vamos lá. Vamos corrigir a nossa tarefinha de casa, então. Olha lá. A gente tinha essa imagem aqui. E vocês tinham que ligar, então, qual é o instrumento que corta e qual é o instrumento que costura, certo? Então, olha lá. Cortar. Qual deles corta? A máquina ou a tesoura, gente? Por que isso? Porque a gente aprendeu lá que para fazer a roupa, primeiro você vai pensar no modelo, vai escolher o tecido, depois você vai pensar nas medidas, depois você vai cortar o tecido no formato que você quer da roupa, vai fazer os ajustes necessários e por fim vai costurar, não é? Então, primeiro eu preciso cortar o modelo da roupa. Então, cortar é com a tesoura. Muito bem. E depois que tiver tudo cortado, tudo devidamente ajustado, então vai para a parte final, que é a costura. Muito bem. E daí pergunta lá, como que eram feitas as roupas, então, na pré-história? Porque a gente sabe, né, que eles utilizavam o couro dos animais para fazer as roupas. Como que eram feitas essas roupas? Era com máquina de costura? Eles tinham tesoura? Eles tinham máquina de costura para fazer a roupa? Não, né? Então, como que eram feitos? Vamos lá? Então, na pré-história, como que eram feitas? Eram feitas de pele de animais, não é isso? Costuradas. Como que eram feitas as costuras, gente? Costuradas com fios de palha ou de couro, utilizando o quê? O que eles utilizavam para costurar, gente? Vírgula, então. Utilizando agulha feita do que era agulha, gente? Feita de ossos de animais. Então era assim que eles costuravam. Como que eram feitas as roupas, então, né? Como eram feitas as roupas dos seres na pré-história? Eram feitas de pele de animais, costuradas com fios de palha ou de couro, utilizando agulha feita de ossos de animais. Não era assim? Então, muito bem. Então, vamos seguir para a nossa aula de hoje. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses instrumentos e essas modificações, né? Então, vamos lá. Vai falar aqui do Lolo Barnabé. Se vocês ainda lembram do Lolo Barnabé, vocês lembram do Lolo Barnabé? Algumas aulas atrás, na unidade anterior, a gente falou que o Lolo Barnabé, ele era um inventor, ele inventava coisas. Só que ele ficava tanto tempo inventando as coisas que ele quase não tinha tempo de estar em casa, ele voltava muito tarde para casa. Aí a esposa dele teve uma brilhante ideia, que foi ir ajudá-lo a fazer essas invenções, porque ajudando ele, ele terminaria o trabalho mais rápido e voltaria para casa mais cedo. E quando eles chegavam em casa, eles ficavam descansando. Era isso que a gente ouviu na história? Não, né? Depois que eles chegavam em casa, eles iam fazer o trabalho da casa, né? Iam limpar a casa, organizar a casa, fazer comida, se alimentar.
Então, quer dizer, o trabalho deles não acabava, né? E ainda podiam se reunir com o filho. Eles chegavam, se reuniam com o filho, né? Brincavam ali um pouquinho com o filho e depois em seguida já iam fazer os serviços de casa. Vocês lembram dessa história? Era do Lolo Barnabé. E aqui ele está trazendo um outro texto, olha aqui, ó, do Lolo Barnabé, quando ele vivia na pré-história. Olha só que engraçado. Vamos ver aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Então, olha lá. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem chamado Lolo Barnabé. Aos 20 anos, Lolo se casou com Brisa. Lembram? Brisa era a esposa dele. Ela era um amor. Gentil, carinhosa, bem-humorada e também super inteligente. É claro que eles tinham se casado por amor. Depois de passar uma lua de mel maravilhosa nas montanhas da Pedra Lascada, o casal escolheu a melhor caverna da região para morar e começou a vida do dia a dia. No primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o Finfo Barnabé. O menino era uma gracinha, alegre e brincalhão. Toda noite, a família se reunia em torno da fogueira e assava a carne. O filho, depois de comer, se aninhava no colo da mãe para escutar as histórias que os pais contavam. Eram felizes, mas nem tanto. A caverna era fria e úmida e, além do mais, não tinha porta. O urso e as onças podiam entrar a qualquer momento. Então, olha que bacana, né? É um trecho do livro Lolo Barnabé, né? Da Eva Furnari, que olha lá, ó, que foi editado pela Editora Moderna, na cidade de São Paulo, no ano de 2010. E esse trecho da história tá lá na página 5 e na página 7 deste livro. Lembrando, né, que a gente vê aqui ó, uns colchetes com reticências dentro, né? Significa o quê? Que foram recortes do trecho, não está o texto completo ali, né? O autor deste livro aqui, do nosso livro didático, pegou alguns trechos da história e colocou ali para a gente conhecer. Então, vamos ver. Então, no tempo que que as pessoas moravam em caverna, então existia o Lolo Barnabé, que casou com a Brisa, né? E como que a Brisa era, gente? O que ele diz que a Brisa era? A Brisa era um amor, né? A Brisa era gentil, a Brisa era carinhosa, a Brisa era bem-humorada e ela também era super inteligente, né? Tanto é que a gente viu na história anterior, lá atrás, nas unidades anteriores, que contava que ela foi ajudar ele no quê? Nas invenções dele, não é isso? Então, ela era realmente super inteligente. E é claro que eles se casaram, gente, por amor, eles se apaixonaram, resolveram casar. E onde é que eles foram passar a lua de mel mesmo, gente? Lá na montanha da Pedra Lascada, não é isso? Depois de um tempo, depois de um ano, eles tiveram um filho que se chamava como? Finfo Barnabé. E ele era um menino que ele era uma gracinha, porque ele era alegre e brincalhão. E como é que era a rotina deles? Como é que eles faziam? Eles assistiam televisão, é isso? Eles jogavam futebol. Não, né? Como que era a rotina deles? Está falando aqui, ó. Toda noite a família se reunia em torno da fogueira. Então, a época em que essa família vive aqui na história é uma época em que o homem já tinha dominado o fogo, já sabia como produzir o fogo, não é isso? Então, eles se reuniam em torno da fogueira e ali ele se aninhava no colo da mãe, né? Quer dizer, ele ia bem aconchegado no colo da mãe para ouvir as histórias que os pais contavam. E eles até moravam numa caverna boa, né? No melhor lugar, isso aqui, ó, quer ver? Como é que é? Ó, o casal escolheu a melhor caverna da região para morar. Então, pensa, era a melhor caverna. Mas essa caverna tinha problemas, não tinha, gente? Como que a caverna era? A caverna era fria, era úmida e também não tinha porta. Quer dizer, isso significa o quê? Que o urso e as onças podiam entrar a qualquer momento na caverna, porque os animais também se escondiam aonde, gente, para se proteger? Nas cavernas. Então, será que a família do Lolo Barnabé estava segura nessa caverna? Não, né? É um pouco disso que está falando aqui. Será que a vida era simples, era fácil?
Não era, né? Porque naquela época o homem ele tinha que estar o tempo todo tentando se proteger do ataque de animais. Assim como ele caçava, né, animais, ele também era alvo, né, dos predadores, dos animais maiores, dos animais carnívoros que também poderiam muito bem se alimentar dele. Então o homem ele tinha essa preocupação, né, de se proteger também. Então além de se alimentar, ele também precisava se proteger. E a gente vê que também tinha o momento do lazer, porque esse momento de estar reunido em torno da fogueira, contando histórias, contando como foi a caçada, contando como foi o dia, né, era o momento do lazer. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente vai comer, né, a gente senta na mesa para fazer as refeições e aí as pessoas começam a conversar ali na mesa, ou pelo menos deveriam, né. Não dá para sentar na mesa com o celular na mão. Será que dá? Não, né? Não dá. É porque é o momento da refeição, é o momento em que a gente vai sentar com os nossos familiares para conversar um pouco. Como vocês estão agora em casa muito confinados, né? Talvez vocês conversem até um pouco mais, mas é no momento das refeições que vocês conversam, né? Sem a preocupação com outras coisas, e é o que acontecia aqui. Esse era o momento do lazer da família do Lolo Barnabé e do homem da pré-história. Então agora a gente vai lá para outra página. Nós vamos seguir para outra página. Olha lá, pessoal. E vamos fazer a lição, a atividade que está lá naquela página. Vamos só subir aqui, peraí. Vamos lá. Bem, enfim, o meu não está querendo subir, né? Ele não está subindo, vamos ver se ele vai agora, vamos ver, sabe como que é, né, pessoal? Tecnologia é assim, não funciona como a gente quer, né? Funciona como a tecnologia quer. Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Olha lá, e deu. De acordo com o que você estudou, assinale com X a resposta correta das questões propostas. Então vamos lá, né, gente? Número 1. Se você vivesse na pré-história, você moraria em uma caverna ou em uma casa de madeira, gente? Pré-história. Moraria onde? Na caverna. Marca um X lá na caverna. Número 2. Sua roupa preferida seria de algodão ou de pele de animais, gente? Pré-história. Pele de animais, né? Porque naquela época as pessoas ainda não plantavam algodão, não colhiam algodão, não transformavam esse algodão em fios, né? Então, era pele de animais. Número 3. Elas seriam costuradas com uma agulha de osso ou de metal? De osso, que a gente viu lá, né? Que se escolhia um osso do animal e ia lascando esse osso até ele ficar bem fininho, né? Propício para costura. Para ajudar o seu pai e a sua mãe no trabalho, você teria que aprender a caçar ou escrever. Vamos lembrar que na pré-história não havia escrita, né? As pessoas se comunicavam oralmente, não havia ainda a escrita. Lembrem lá do que a gente aprendeu. Né? Então, o que você ia ter que aprender? A caçar. Muito bem. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos ver se vai. Vamos subir. Olha lá. De noite, sua família se reunia em torno da fogueira para assar a carne ou para fazer panquecas? Para assar a carne da caça, né? Seu pai e sua mãe fariam ferramentas para ajudar nas atividades diárias como bolas para jogar futebol com os mamutes ou facas feitas de pedra? Facas feitas de pedra. De noite, você e sua família da pré-história sentiriam medo de os vizinhos fazerem muito barulho ou que animais pudessem entrar na caverna? Animais entrar na caverna, né? Esse seria o grande problema de vocês na vida na pré-história. Tá bom, pessoal? Então é isso. Nossa aula se encerra aqui e eu encontro vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!